Professora Giselda Beatriz Lopes Villanova, nascida em 8 de junho de 1954, natural de Barra do Ribeiro, filha de Oswaldo Lopes, trabalhador dos engenhos de arroz, e Eva Zeli Lopes, doméstica que tornou-se viúva aos 20 anos, ficando com 2 filhas pequenas para criar. Foi por incentivo de Dona Lili, como era conhecida, que Giselda, junto com as suas irmãs, seguiram seus estudos, superando as dificuldades e as adversidades impostas no caminho. Como era costume na época de sua formação inicial em Barra do Ribeiro, Giselda concluiu seu colegial no Grupo Escolar Tenente João Luciano Lira, hoje atual Carlos Pinto de Albuquerque. Após foi para o ginásio na Escola São José. Mais tarde, formou-se professora no Instituto de Educação Gomes Jardim. É casada há 48 anos com o senhor José Carlos Villanova, mãe de 3 filhas, Prof. Letícia, Prof. Liciane e a consultora de vendas Lucilene, avó da Prof. Luísa, do Miguel e do Vicente, e bisavó do Luan. Para a Giselda, a família é o que a motiva a seguir em frente. Iniciou sua vida profissional e, por consequência, sua atuação para a qualidade da sociedade barrense no ano de 1971, trabalhando com o antigo Mobral, na alfabetização de adultos à noite, e no turno do dia trabalhava na empresa de ônibus Lessa, no turno da manhã. Em 1975, iniciou sua carreira como professora do Estado no Grupo Escolar Tenente João Luciano Lira, escola onde trabalhou por 30 anos, sendo a primeira diretora do Colégio Estadual Dr. Carlos Pinto de Albuquerque, quando da unificação do grupo escolar com a Escola de Ensino Médio Barra do Ribeiro. Ainda na educação de Barra do Ribeiro, trabalhou por 2 anos na Escola Francisco Rosales Neumann, trabalhou por 3 anos na Escola São José, atuou como diretora na Casa da Criança e do Adolescente, foi diretora da creche municipal Tia Romana. Atuou como membro das seguintes instituições sociais sem fins lucrativos: Lins Clube, Rotary Clube e Piquete dos Caudilhos. Iniciou sua trajetória no Conselho Tutelar em 2000, atuando em prol das crianças e dos adolescentes durante 16 anos, equivalente a 4 mandatos. No ano de 2017, por convite da gestão do então prefeito Jair Machado, atuou como secretária da Assistência Social. Nesta ocasião, realizou seu maior objetivo enquanto cidadã preocupada com o bem coletivo, a oportunidade de realmente fazer a diferença na vida de quem mais precisava. A professora Giselda acredita que todas as atividades exercidas foram oportunidades que Deus a proporcionou e lhe capacitou para fazer o bem ao outro. E gostaria de deixar uma mensagem à comunidade de Barra do Ribeiro: faça o bem sem julgamentos. Na vida já temos muitas dificuldades e desafios. Que não sejamos mais um a julgar a necessidade do outro. Olá, olá, muito bom dia a todos. Estamos no ar com mais um CPA Entrevista e hoje é um CPA Entrevista especial, que a gente está recebendo uma pessoa muito especial, que é a homenageada da Semana da Pátria, a Giselda Beatriz. Seja muito bem-vinda ao nosso programa de entrevista. É uma honra estar entrevistando, né, uma pessoa com uma longa biografia, né? Uma longa biografia de ajuda ao próximo. Isso é o que eu mais me impressionou, é o que eu mais achei legal, achei incrível. É uma honra estar recebendo a senhora aqui no nosso programa. A gente vai fazer algumas perguntas para a senhora sobre a sua carreira, sobre a sua biografia, que a gente achou muito interessante mesmo. É uma lição para a gente seguir, é uma lição para a gente levar para a vida. Bom, a primeira pergunta que eu tenho para a senhora é sobre a trajetória da educação. A trajetória da educação da senhora começou muito cedo e passou por muitas escolas da cidade. Passou pelo São José, pela Rosales, pelo antigo colégio aqui, né? Qual que foi o maior desafio e as lições ao longo desses anos? O desafio primeiro foi o início, né? Porque eu ainda estava estudando quando iniciei a trabalhar à noite com os adultos, aqueles que não estudaram, não tiveram a oportunidade de estudar. Então, iniciei com os adultos na alfabetização, no antigo Mobral. Os avós de vocês devem de lembrar. Devem até ter passado por isso alguns. E depois
o início do todo, né, gente? Porque antigamente, hoje vocês têm, os professores hoje têm materiais, hoje mesmo temos vocês, alunos aqui, ó, com toda uma mídia, né? Então, nós, de início, era bem difícil, né? Mas foi ali que eu senti a inspiração de continuar, tá? As dificuldades que ali se apresentavam para a gente era o que nos fortalecíamos a querer mais. E continuamos ali. Bom, agora o nosso colega Fabiano, que também está aqui conosco no CPA Entrevista, também vai fazer uma pergunta para a senhora bem interessante, é sobre a história, inclusive, do nosso colégio. Pode perguntar. Bom dia a todos. Como todos sabem, né, aqui foi a nossa primeira diretora do nosso colégio, Carlos Pinto, aqui. E eu vou fazer uma pergunta aqui, que como foi viver esse momento da unificação das escolas, né? O que isso representou para a comunidade, para a senhora? Como foi importante esse momento, esse passo adiante, que quando se tornou aqui Carlos Pinto e a senhora foi a primeira diretora daqui? Sim, não foi fácil, pessoal, porque nós éramos uma escola de dia, o grupo escolar, e à noite nós tínhamos a escola de segundo grau, e tínhamos também aqui ao lado ali, se vocês continuam chamando ainda de escolinha, né, tinha a escola técnica ali do lado. Então, foram 3 espaços que se tornaram para um. Aí foi escolhido, aí tinha 3 diretoras, né? Aí na época, o coordenador da educação, que na minha época não se chamava coordenador, era o delegado de educação. Ele escolheu por ele, mesmo lá na comissão, e a diretora que ficaria comandando, fazendo a unificação, seria eu. Aí eu fui escolhida por eles, aí assumi, aceitei, né? Não foi fácil, até porque tinha assim, ó, cada escola tinha o seu grupo de trabalho, o seu regime, o seu jeito, né? Os professores também tivemos que unificar tudo em um modelo só. Mas, graças a Deus, tudo deu certo, que hoje a escola está aqui com vocês. Muito bom, muito obrigado. Agora eu retorno para mim, porque a senhora tem as passagens pelas escolas, só que a senhora tem muitas passagens, como eu disse no início, de ajudar o próximo, de querer fazer o bem pro próximo, né? E a gente tem aqui que a senhora trabalhou na assistência social. E de onde é que vem essa motivação pelo serviço público e pelo cuidado com o próximo, que a gente percebe? Gente, sempre que eu iniciei o trabalho, iniciei aqui na escola, sempre tive essa tendência, né? Onde tinha alguém que precisava de uma ajuda a mais, ou que ficava meio para trás, eu gostava de ir lá buscar e não deixar para trás, trazer sempre alguém junto, para frente, tá? E aí eu tive, graças a Deus, aquilo que eu digo sempre, os espaços que a gente ocupa, ir para a escola, depois para assistência, estive no Conselho Tutelar, isso são oportunidades que Deus nos dá para tu aproveitar e fazer alguém pelo outro, tá? São oportunidades que Deus nos dá. Quando fui para assistência, eu já tinha passado pelo Conselho Tutelar, pelas escolas, já tinha consciência dos problemas que lá já tinham. Então, quando eu tive a oportunidade que Deus me deu de ir para assistência, então ali eu quis realizar, puxar aquele povo que lá precisava mais e ajudar. Muito bonito, é um exemplo muito legal para a gente carregar. Agora a gente tem uma pergunta do Fabiano. Bom, seguindo nessa mesma linha aqui, para a gente encerrar com a nossa última pergunta aqui, olhando para a sua história, o que a senhora gostaria que as novas gerações aprendessem com a sua caminhada e os seus valores? O que leva para frente de motivação, o que gostaria de deixar de lição para essas pessoas das novas gerações agora? O respeito, tá?
o respeito. Eu gostaria, principalmente vocês, os jovens, que vocês seguissem um caminho, procurassem o caminho do bem em tudo que vocês vêm fazer. Tá? Nós temos um caminho aqui. Aqui pelo ladinho tem o caminho meio errado. Tá? Procure seguir o do bem, procure seguir o caminho certo. Tá? E com respeito. Hoje eu acho que está faltando bastante se respeitarem. Vocês têm que aprender a se gostar, se respeitar o colega, respeitar pai, respeitar mãe, respeitar os irmãos. Tá? Procure seguir uma vida do caminho do bem. Essa é o que eu digo. Bom, agradeço a disponibilidade respondendo as perguntas. Como eu disse no início, realmente são exemplos que a gente tem que seguir aí diariamente. Agora a gente tem alguns recadinhos para a senhora. Então assim, a gente vai pedir que a senhora se posicione ali agora. Bom dia a todos, principalmente a Giselda, pois é sobre ela que irei falar hoje. Uma pessoa que sempre admirei como o ser humano que é, pela tua integridade, dedicação e profissionalismo. Quando fui tua aluna, ainda bem criança, lembro da pergunta que você fez: qual a profissão dos pais? Eu não sabia o que responder, pois ele era falecido. Daí meu colega disse: nossos pais são engenheiros. Você, sabendo que eles eram simples trabalhadores de engenho de arroz e não engenheiros da construção, aceitou a resposta. Em momento algum não nos corrigiu, humilhando diante dos nossos colegas. Obrigado por ter sido esta professora tão querida e carinhosa com todos nós. Aluna Cláudia Barbosa. E agora a gente tem uns recadinhos super especiais de pessoas que eu tenho certeza que tem muita admiração e muito amor pela nossa querida Giselda. Confere aí. Mãe, eu tô muito feliz e orgulhosa dessa homenagem que a cidade está fazendo a ti. Muito obrigada por tudo que tu nos ensinou. Muito obrigada por ser essa mãe incrível, que se hoje nós somos pessoas de bem, trabalhadoras, honestas, é porque tu nos ensinou. Aproveita tudo de bom que tá acontecendo nessa homenagem e que tu seja muito feliz. E te comporta e tenha saúde. Oi, vó, tô muito feliz por ti, por essa homenagem, semana inteira. Te amo muito. Oi. Oi. A gente veio aqui dizer que a gente ama muito. A Bisa Gigi. Bisa Gigi. A avó Giselda. Um beijão. Oi, mãe. Oi, vó Gigi. A gente tá passando aqui pra dizer o quanto a gente te ama, o quanto a gente te admira, o quanto a gente tem orgulho de você, né, filho? É verdade. A gente ama muito a vó Gigi, o quanto a gente é grata a Deus por ter você nas nossas vidas e que isso dure por muito tempo. A gente não sabe quem a gente seria sem você e eu já tô me emocionando. Eu não consigo falar. A gente te ama muito, muito, muito. E você é muito especial, né, amor? É. O que você quer falar pra vó Gigi? Eu te amo muito, vó. E o que mais? Eu te amo bastante, vó. É? A gente morre de saudade, né? Mas a gente te ama muito, a vó. Te amamos muito, muito, muito. Estamos muito orgulhosos de você. Bom, então, mãe, parabéns por essa homenagem. Como sua filha, me sinto muito orgulhosa, né? Tudo que tu nos ensinou até hoje, tudo que nós somos todos é graças
ao teu esforço, né? Todos esses anos, junto da nossa família, junto com o pai, as nossas irmãs. Então, parabéns, aproveite este momento, né? Que é muito merecido. Beijo. Bom, agora a gente tem aqui, antes de encerrar, a gente tem uma pequena homenagem aqui do neto dela, do Miguel. Pode entregar, Miguel. Agora nós temos mais uma homenagem. Agora a gente tem mais uma homenagem para fazer. Ali. Olha só. Vamos. Bom, e antes de acabar, então, a nossa edição do CPA Entrevista, para você que acompanha nas nossas redes sociais, eu queria chamar a Letícia, que além de diretora da escola, também é filha da Giselda. Vou chamar aqui. Eu queria também dar a oportunidade, se alguém quiser homenagear ela, se alguém quiser falar do pessoal que está ali das amigas da Giselda. Ela tem vergonha. Ela tem vergonha. Bom, quer falar alguma coisa, Letícia? Fala. Pode falar. Então, pessoal, a gente, agora eu vou falar enquanto família, filha, a gente está muito orgulhosa da mãe por esse reconhecimento que o município, que as pessoas, que as escolas, os alunos, vocês não foram alunos dela, mas os pais de vocês provavelmente foram. A gente, enquanto equipe diretiva aqui da escola, a gente tem um pensamento que, pelo menos, alguém das famílias da Barra do Ribeiro estudou no Carlos Pinto. O Carlos Pinto, ele tem 98 anos. Tem as nossas colegas que estão aqui, que vieram hoje, tem a professora Giselda, que fez parte da história do município, que construiu a nossa cidade, que ajudou de alguma forma a educar a nossa sociedade. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada aos alunos. Tu quer falar, mãe? Ai, aqui. Pessoal, como eu já dei uma palavrinha antes, eu estou muito contente, tá? Bem satisfeita com essa homenagem, agradecida. Em primeiro lugar, agradecida a Deus por ter me dado as oportunidades de fazer tudo que eu fiz, tá? E agradeço também a vocês, aos pais de vocês, que me deram a oportunidade de trabalhar com eles, tá? Tanto na escola, aqui na educação, como na assistência social, no conselho tutelar, tá? Então, eu estou muito agradecida e agradeço sempre a Deus por tudo que eu passei. E peço saúde. E morte, porque ela só come o que não deve.
um exemplo de solidariedade e amor ao próximo. Ficamos por aqui. Eu peço novamente mais uma salva de palmas para a Giselda. E se você ainda não nos segue nas redes sociais, siga @JornalCPA em todas as plataformas digitais.